sobrenatural. Na semana passada, o pastor Washington falou sobre a preparação, né? A maioria dos milagres, ou todos os milagres que Jesus realizou ali, tinha o tempo de preparação, passava pela preparação até o milagre acontecer, né? E nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos diante da presença de Deus, né? Todos os momentos nossos com Deus, nós precisamos aproveitar as oportunidades para que algo diferente, para que algo novo mude na nossa vida, né? Aconteça na nossa vida. E eu quero falar, eu dei o tema da minha palavra de a mesma presença, resultados diferentes. E eu quero falar da história, uma história conhecida, mas é a história, a gente vai ver um contraste de 20 anos com a presença, e depois 3 meses com a mesma presença, e a gente vai ver resultados completamente diferentes. A gente vê na Bíblia, né, essa história da Arca da Aliança, a presença de Deus, que ficou 20 anos na casa de Abinadab, né, que está lá em 1 Samuel 7, do versículo 1 e 2, que diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a fizeram subir à casa de Abinadab. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia, né, do dia que levaram a arca para lá, se passaram tantos dias que chegaram a 20 anos. E a Bíblia diz que lamentava toda a casa de Israel ao Senhor. A Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia, eu não estou dizendo que ele não foi abençoado, né? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a Bíblia relata essa história, e é só isso que fala a respeito da arca na casa de Abinadab. Diferente de quando, né, Davi resolve pegar a arca de volta lá, e eles começam a carregar a arca, só que os bois tropeçam, né? A Bíblia diz que os bois tropeçam e a arca vai cair. E isso, Uzá coloca a mão, a intenção de proteger a arca, a queda da arca, e ele é fulminado. E Davi, desesperado, né, fica ali um temor, ele decide mandar a arca para a casa de Obed-Edom. E Obed-Edom leva a arca, né, vai para a casa dele. E a Bíblia, aí em 2 Samuel 6, do versículo 10 ao 12, diz assim: E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez Davi levar à casa de Obed-Edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. E sendo dito ao rei Davi que o Senhor abençoava a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha, por causa da arca de Deus, foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi com alegria. Né? Depois que fica lá na casa de Obed-Edom, 3 meses, depois Davi, ele descobre como que ele tem que carregar a arca, ele recebe ali o discernimento e ele vai buscar a arca. Mas é muito interessante porque, gente, é a mesma arca. É a mesma presença e 2 casas diferentes. A gente vê que ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E o filho de Abinadab foi consagrado a tomar conta, a guardar a arca. Obed-Edom
vai e fica 3 meses. É muito interessante porque existe um ponto extraordinário aqui. Por quê? Porque é a mesma presença que esteve na casa de Abinadab. A mesma presença que ficou lá por 20 anos foi a mesma presença que ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia destaca a bênção sobre Obed-Edom e a sua casa. A Bíblia diz que toda a sua família foi abençoada. Por isso que eu falei, a presença é a mesma, mas como nós reagimos diante dessa presença que vai fazer a diferença, tanto na minha vida quanto na minha casa, na minha família. Então, Abinadab, né, eu vejo que Abinadab recebeu a arca. Obed-Edom recebeu a oportunidade. E isso muda completamente a nossa perspectiva. Se a gente começa a ver todos os nossos momentos com Deus, todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu leio a Bíblia, se eu começo a ver isso com uma oportunidade nova que o Senhor está me dando, a minha vida muda. Eu não estou pegando a Bíblia como um livro qualquer para me ler. Eu estou pegando um livro, mas é onde o próprio escritor vai falar comigo. E ali eu começo a fazer isso como uma oportunidade diferente. E Deus começa a falar comigo de uma maneira diferente. Abinadab, ele não escolheu necessariamente receber a arca. Ela foi levada até a casa dele. Já Obed-Edom, ele entra na história em uma situação completamente diferente. Davi estava com medo, né? A Bíblia fala que ele estava com temor depois da morte de Uzá e decidiu não levar a arca imediatamente para Jerusalém. Então ela foi colocada, né? Levada juntamente para a casa de Obed-Edom. Então, assim, a gente pode ver. Eu acho que quando a gente vê essa história, nesse contraste dessa história, eu acho que a gente pode trazer uma aplicação para a nossa vida, para nós como cristãos, enfim. Existem pessoas que convivem com a presença de Deus muitos anos, mas podem deixar de perceber o privilégio que é receber essa presença. Obed-Edom viu como um privilégio ele estar recebendo a arca do Senhor na casa dele. Ele percebeu uma oportunidade inesperada e ele agarrou essa oportunidade e ele viu essa oportunidade como algo que podia transformar a vida dele, a transformar o simples fato de estar guardando um objeto, mas em ser algo que ia transformar a vida dele e a sua família. Ele pegou isso como uma grande oportunidade na vida dele. Então, todas as vezes que nós chegamos na presença de Deus e a gente vê isso como uma grande oportunidade, nós saímos diferentes. Quando eu venho à igreja, quando a gente faz como está escrito na Bíblia, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente já sai de casa com o nosso coração cheio de expectativa. Quando nós chegamos aqui, ouvimos a palavra do Senhor, queridos, nós saímos diferentes. Por quê? Porque eu peguei essa oportunidade. Eu não vim para cumprir um ritual. Eu não estou aqui para cumprir algo. Mas eu vim porque eu vim ouvir Deus falar comigo. E isso é diferente, né? Acaba sendo diferente na nossa vida. Então, o que a gente precisa entender? Aqui, a arca não era um amuleto.
a arca simbolizava a presença de Deus. E isso aqui é um ponto fundamental. A arca representava a presença, a aliança de Deus. Ela não funcionava como um amuleto mágico. Não é eu vou pegar a Bíblia, a palavra de Deus é o meu alimento. Aí a gente pega a Bíblia, o que a gente faz? A gente abre a Bíblia no Salmo 91, porque eu estou precisando de proteção, e deixo ela lá aberta. A Bíblia não é um amuleto. Assim como a arca não era um amuleto, a Bíblia, né, não é um amuleto. Eu preciso ler, eu preciso me alimentar dela, eu preciso seguir um cronograma ali de leitura, para eu ser alimentada por Deus. E da mesma forma, a arca não era um amuleto. O episódio de Uzá mostra que não bastava apenas transportar a arca. Era necessário tratar as coisas de Deus conforme os princípios pré-estabelecidos por Ele. Queridos, a intenção, eu costumo sempre dizer isso, a intenção de Uzá foi a melhor possível. Porque quando os bois tropeçaram, ele não queria que a arca caísse. E ele tentou segurar, mas não podia. Não podia tocar. Por isso ele foi morto. Por isso ele morreu ali instantaneamente. Então, Davi, ele precisou aprender isso. Ele precisou aprender isso antes de levar a arca definitivamente com ele para Jerusalém. Tanto que mais à frente, se a gente continuar lendo, a gente vê o que ele fez. Ele dava tantos passos, oferecia um sacrifício. Ele dava tantos passos, e isso dançando, louvando, adorando a Deus. Ele entendeu como deveria transportar a arca até Jerusalém. Depois ele fez certo. Então, eu não estou aqui para dizer para você, tenha a arca, tenha a presença de Deus, que você vai ficar rico, que você vai ser muito abençoado, assim como Obed-Edom ficou. Mas a mensagem bíblica é muito mais profunda do que isso. A mensagem bíblica é, quando a presença de Deus é recebida com temor, honra, obediência, ela transforma a nossa vida e a nossa casa. Foi dessa forma que Obed-Edom recebeu a presença de Deus. Foi por isso que aconteceu muitas coisas na vida dele. Por isso que os milagres aconteciam. Por isso que ele experimentou o sobrenatural de Deus sobre a vida dele e sobre toda a sua casa. Por isso, porque a presença de Deus foi recebida com temor, com obediência e com honra. Então, a grande diferença é quando a presença de Deus se torna prioridade. Então, a presença de Deus hoje é prioridade para você? A presença de Deus hoje é prioridade para mim? Sobre Obed-Edom, o texto diz que o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Todos foram abençoados. Algo interessante acontece depois, porque quando Davi sabe o que está acontecendo na casa de Obed-Edom, o que ele faz? Quando ele sabe que a casa de Obed-Edom está sendo abençoada, quando Obed-Edom está sendo abençoado, quando toda a sua família está sendo abençoada, Davi manda buscar a arca. Davi entende o que está acontecendo ali. E ele manda buscar. Por quê? Porque a presença de Deus dentro daquela casa começou a produzir testemunho que chamou a atenção de quem estava fora.
Eu acho muito interessante essa história. Não foi Obed-edom que saiu e procurou Davi e falou o que estava acontecendo. Foram as pessoas que começaram a ver o que estava acontecendo. O testemunho de vida de Obed-edom, de toda a sua família, o que estava acontecendo na vida deles, que chegou até Davi. Então, a presença de Deus era tão real, a presença de Deus começou a produzir um testemunho tão grande de transformação, de abundância, de plenitude sobre aquela casa que chegou até Davi. E Davi resolveu, não, eu preciso ir lá buscar. Eu preciso ir lá buscar, eu já entendi, eu já aprendi como tem que ser. Eu já aprendi como eu tenho que fazer. Então, o testemunho daquela família chamou a atenção de todos que estavam fora daquela casa. Então, quando a presença de Deus é honrada dentro de uma casa, a bênção não fica escondida. Não tem como a bênção de Deus ficar escondida. Por quê? Porque ela se transforma em testemunho. Queridos, a sua vida, a sua casa, as bênçãos de Deus dentro da sua casa, da sua família, ela vai produzir testemunho na rua que você mora, no bairro onde você mora. As pessoas vão ver diferença. É isso que precisa acontecer. Quando nós honramos, obedecemos a presença, a vontade de Deus. Então, nós precisamos honrar a presença de Deus, tanto dentro da casa do Senhor, quanto dentro das nossas casas, porque ela vai produzir testemunho. Não vai ser necessário que nós venhamos falar alguma coisa, mas a bênção de Deus vai produzir esse testemunho através das nossas vidas. Amém? E o mais interessante que eu vejo nessa história, que eu gosto dessa história, é que Obed-edom não apenas recebeu uma bênção temporária que durou 3 meses. Se a gente vê a história, depois Obed-edom, ele aparece associado ao serviço relacionado à arca e ao culto. Ele continuou adorando e servindo a Deus. E registra que os filhos dele continuou servindo ao templo, servindo a casa de Deus. Então não foi uma bênção temporária, que talvez as pessoas pensam assim, mas a presença de Deus estava dentro da casa dele. Foi muito fácil para ele esses 3 meses, mas a Bíblia relata que após Davi levar a arca, ele continuou servindo a Deus. A descendência dele continuou servindo a Deus no templo. Eles iam até o templo. E isso nos permite enxergar algo muito bonito. Obed-edom não queria só a bênção que ele recebeu lá durante os 3 meses que a arca ficou na casa dele, que vinha da presença de Deus. Ele queria continuar servindo essa presença. Queridos, nós somos chamados a continuar servindo a Deus todos os dias. Nós não podemos nos achegar diante dele apenas quando precisamos de alguma coisa. Nós não podemos Deus ouvir a nossa voz só quando nós vamos pedir alguma coisa. Mas Ele quer ouvir a nossa voz todos os dias. E essa diferença, na vida de Obed-edom é muito importante. É uma diferença espiritual muito importante. Não buscar a Deus só quando nós precisamos. Não buscar só quando nós desejamos alguma coisa. Nós precisamos nos manter
O que nós podemos fazer através da presença de Deus dentro da nossa casa. O que nós podemos fazer através da presença de Deus no nosso local de trabalho. Nós precisamos ter esse desejo pela presença de Deus todos os dias da nossa vida. Porque é muito fácil nós orarmos quando a gente está cheio de... acho que não é nem oração às vezes, né? É uma lista de pedidos, uma lista de desejos. Não estou dizendo que nós não podemos fazer, nós podemos. Né? A Bíblia fala que quando nós pedimos, nós recebemos, quando nós batemos, a porta se abre. Mas nós precisamos agradecer ao Senhor. Pastor Washington abriu o culto aqui hoje, ele perguntou para nós, o que nós temos para agradecer no dia de hoje? Querido, só de nós termos chegado até agora vivos, é um motivo de muita alegria. Muitos não terminaram o dia vivo, muitos perderam a vida ao decorrer desse dia, mas hoje nós acordamos, e o Senhor nos deu o privilégio da vida, e nós tivemos as misericórdias deles renovadas sobre as nossas vidas. E nós chegamos, estamos aqui, então nós precisamos agradecer a Deus. A gratidão, né, precisa existir no nosso coração todos os dias, quando nós terminarmos o nosso dia, antes de dormir, nós precisamos agradecer ao Senhor. Todos nós temos motivos de agradecer ao Senhor, por mais difícil que foi o nosso dia. Nós precisamos treinar isso, porque às vezes as coisas vão passando tão batido na nossa vida, que a gente vai deixando de lado. E a gente para de enxergar as pequenas coisas. Eu sempre, quando eu vejo a pessoa muito pessimista, quando eu vejo a pessoa que reclama demais, eu sempre desafio essa pessoa, termina o seu dia escrevendo num caderninho, compra um caderninho, escreve lá o caderno da gratidão. Escreva 3 motivos, agradeça por 3 coisas que aconteceram no seu dia. Talvez na primeira vez a pessoa vai ter dificuldade de achar uma coisa, né? Porque a gente foca tanto nas coisas ruins. Mas depois a gente precisa fazer esse exercício, porque nós, por mais difícil que seja o dia, por mais difícil que sejam as situações que enfrentamos, nós temos motivos para agradecer. E nós precisamos colocar isso em prática. E quando a gente começa a fazer isso, ou se não, escreva num papelzinho e dobra, igual um amigo secreto, e vai colocando dentro de um vidrinho, de um potinho. Depois você vai ver quantas coisas você agradeceu ao decorrer do ano, ao decorrer do mês. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Nós precisamos valorizar a presença de Deus todos os dias na nossa vida. Né? A Bíblia diz que Ele está conosco. Ele nos ampara, Ele não nos deixa sozinhos. E nós precisamos valorizar isso, honrar essa presença todos os dias da nossa vida. Então a gente vê aqui nessa história que era a mesma presença. Era a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus não muda. Então, a mesma presença que ficou na casa de Abinadab por 20 anos, a mesma presença ficou na casa de Obed-edom. Mas os resultados foram diferentes. E é muito interessante isso, porque às vezes isso acontece no nosso dia a dia. A gente vem à igreja, todos animados, acordou domingo de manhã, animado, eu vou à casa do Senhor. A gente vem à igreja, a gente adora o Senhor, a gente passa, né, faz todo o ritual ali do culto. Algumas pessoas saem transformadas,
algumas pessoas saem como se nada tivesse acontecido. É a mesma presença. E a gente observa resultados diferentes. Por quê? Porque qual foi a expectativa que eu entrei? Qual foi a expectativa que o outro entrou? É a mesma história. E às vezes a gente está aqui, as pessoas falam assim, mas Obed-Edom ficou com a presença, que não aconteceu nada. E às vezes nós estamos vivendo da mesma forma. Não estamos honrando e nem valorizando a presença de Deus. A Bíblia fala, guarda o teu pé quando nós entrarmos na casa do Senhor. Então, à medida que eu entro, a forma que eu entro na casa do Senhor, isso muda completamente. O resultado na minha vida é completamente diferente. Né? A gente vê que a arca esteve na casa dele por muitos anos e não aconteceu nada. A arca esteve com Obed-Edom só 3 meses. Imagina se Davi não manda buscar essa arca, não vai buscar essa arca. O que não tinha acontecido na casa, né, de Obed-Edom? Então a gente vê nessa história que a diferença não está na arca. A diferença está na maneira como nós respondemos à presença de Deus. A diferença do nosso culto ao Senhor, de como nós saímos daqui, não está se o pastor Rodolfo não cantou bem, se a Josi não cantou bem, mas a diferença está em como eu respondo à presença de Deus. Quando nós estamos ali tão envolvidos na presença de Deus, queridos, ninguém precisa mandar você levantar a mão. Ninguém precisa mandar você botar a mão no coração. Ninguém precisa mandar a gente fechar os olhos, porque a gente está ali, na presença de Deus. Como eu estou respondendo essa presença que muda completamente o resultado na minha vida. Então, nós precisamos chegar diante da presença de Deus dessa forma, com o nosso coração aberto, né? A gente precisa chegar diante de Deus com o seguinte pensamento: eu não quero apenas uma casa onde Deus esteve, mas eu quero uma casa onde Deus é honrado. Eu quero que o Senhor seja honrado na minha casa. Eu quero que o Senhor seja honrado aqui. Porque muitas das vezes nós viemos à casa de Deus e não honramos a presença de Deus. E não temos resultado. Não vivemos o sobrenatural de Deus. Não muda. E ainda somos ousados em falar, fulano chegou ontem e foi abençoado. Mas ele chegou ontem com o coração aberto, respondendo de uma forma diferente à presença de Deus. Por isso que a sua vida foi mudada, por isso que o milagre dele chegou. E às vezes a gente está aqui e reclamamos que não chegou a nossa vez. Mas como nós temos respondido à presença de Deus? Isso muda completamente. Né? Que nós não venhamos apenas a carregar a presença de Deus, carregar a arca de Deus, mas que nós venhamos ter a nossa vida transformada por ela. Que nós venhamos deixar que a presença de Deus transforme a nossa vida. Que nós não venhamos apenas desejar ter uma experiência de bênção diante da presença de Deus, mas eu quero me tornar um testemunho da presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Obed-Edom. Ele se tornou testemunho da presença de Deus. Que esse seja o nosso desejo nesses dias. Não é só receber um milagre, não é só receber uma bênção, mas é nos tornar testemunho da presença de Deus em todos os lugares que nós estivermos. No trabalho, na faculdade, na rua. Todos os momentos que nós nos reunirmos,
né, que nós venhamos nos tornar testemunhos da presença de Deus. Amém, queridos? Queria que você fechasse os seus olhos, você que está em casa também, feche os seus olhos e comece a pensar como você tem respondido à presença de Deus. Qual tem sido a sua resposta à presença de Deus? Quando a presença de Deus, queridos, entra na nossa vida, entra na nossa casa, as coisas precisam mudar. Por isso que o nosso desafio como cristãos é desde o momento que nós abrimos o nosso coração para o Senhor e dizemos: Senhor, Tu és agora o Senhor da nossa vida.